Santarém tem vastas planícies que se estendem pelo horizonte, muitas vezes inundadas pelo rio Tejo, daí a designação de Lesíria, terra baixa e alagadiça, situada na margem de um rio. Entre as orgulhosas tradições da região, contam-se a criação de cavalos e touros, sendo Santarém igualmente famosa pelas suas touradas. A cidade, conhecida por ser a capital do gótico, acolhe um conjunto de interessantes igrejas, museus e jardins e muralha medieval com vista sobre as planícies e o rio. A região Tejo, que no passado foi rei do vinho a granel, oferece hoje vinhos de qualidade a preços muito competitivos. As vinhas estão espalhadas um pouco por toda a parte, com maior predominância na Charneca, onde os solos são mais pobres e a qualidade do vinho é melhor. Uma região onde os vinhos têm preço justo, os consumidores ficam surpreendidos e o bolso agradece. As técnicas de viticultura e a capacidade que o solo ribatejano tem de receber castas nacionais e internacionais fez com que exista uma grande diversidade nesta região de vinhos muito interessantes. O Ribatejo, que hoje se chama Tejo, é uma região que foi a maior produtora de vinho a nível nacional. Durante muito tempo, não só distribuía vinho para diversas regiões portuguesas, como também a nível internacional, principalmente para as ex-colónias. Logicamente, nem sempre tinha qualidade e, portanto, viveu muitos anos com esse estigma de produzir vinhos em maior quantidade e em menor qualidade. Mas a Revolução Vitivinícola na década de 90 veio alterar essa situação e, logicamente, hoje em dia, com os enólogos a trabalhar nessa área, os viticultores, as adegas bem apetrechadas, conseguem produzir vinhos frutados, frescos, brancos, tintos, rosés, espumantes, enfim. Existe um manancial de vinhos nesta região de boa relação qualidade-preço, o que é ótimo para o consumidor, porque o consumidor geralmente quer uma qualidade a um preço satisfatório e nisso esta região é rainha. Relativamente ao facto de o Ribatejo hoje se chamar Tejo, tem a ver com uma questão de marketing. O Tejo é o maior rio português, um dos mais bonitos e, portanto, é aquele nome que fica na memória dos consumidores. A Casa Cadaval, situada na Herdade Muge, dá nome a vinhos que se destacam entre os melhores da sua região. Além dos passeios na vinha e da prova de vinhos, existem muitas outras atividades de lazer. Variedade não falta. Há 5 gerações que apenas mulheres Cadaval dirigem os destinos desta herdade, a de Muge, uma das maiores do Ribatejo. Hoje é Teresa Schonborg, atual Marquesa de Cadaval, quem gera propriedade familiar com grande dinamismo e pulso de ferro. São 5.411 hectares de terra, onde existe criação de cavalos e gado, floresta e culturas de regadio. A vinha tem 45 hectares com castas nacionais e internacionais, sendo a Trincadeira uma das mais antigas e emblemática. Silvia, esta é uma casa de mulheres de garra. Sim, é uma casa que há 5 gerações é gerida por senhoras, têm vindo a fazer um excelente trabalho nos diferentes setores que têm ou que temos, a nível do turismo, a nível do vinho, a nível da agricultura, que é o maior setor, produção de gado e também da produção do porçangue lusitano. Somos das cotelarias mais antigas do país. Desde quando é que vocês apostam no enoturismo? Já se aposta no enoturismo desde 96, 98. Nós temos algumas vinhas, estamos aqui no meio delas, não é? Exatamente, estamos aqui numa pick-up onde os visitantes costumam fazer. Sim, costumam fazer. Nós fazemos as nossas visitas à herdade em pick-up ou de trator.
E isto porquê? Para podermos vir dentro das vinhas, para podermos ir dentro dos prados onde temos os cavalos, para que as pessoas possam tocar, possam mexer. Tomar contato com a realidade. Com a natureza, com os sobreiros, com a cortiça, com as uvas. Nós no passado tínhamos uma área muito maior de vinha, mas houve uma alteração na política do vinho na casa, nomeadamente empreendida pela Marquesa Olga de Cadaval, que era a avó dos atuais proprietários, e também com o casamento da Sra. Dona Graziela, mãe dos atuais proprietários, com o Conde Carlos Schönborn, que era um vitivinicultor alemão e que resolveram fazer umas alterações. Dos 400 hectares de vinha que tínhamos, resolveram alterar, arrancar algumas castas, porque tínhamos vinhas com imensas castas misturadas. Claro. Eles resolveram selecionar, dividir as castas, plantar vinhas de uma só casta e depois fazer os vinhos na adega e não na vinha, como se fazia na região. Depois temos vinhas bastante antigas, vinhas até do tempo do Conde Carlos, mandados plantar por ele. E as pessoas podem vir conhecer essas castas, claro, e saber essas histórias todas, claro, também? Todas as visitas são acompanhadas, por mais que uma pessoa, na maior parte das vezes. Eu acompanho, tenho os enólogos que fazem as provas, tenho os colegas que, tal como eu, têm uma paixão grande por aquilo que fazemos e pelo sítio onde estamos. Porque esta casa acaba por nos envolver a todos. E todos vestimos a camisola e todos vimos para as vinhas, todos vamos ver os cavalos, todos vamos para a cocheira, todos mexemos em tudo. E trazemos as pessoas e mostramos como nós gostamos de mexer, de ver, de privar com tudo isto, com esta natureza, com esta serenidade. Silvia, e outras atividades? Eu sei que também, se eu quiser ir pescar, eu posso? Se eu quiser ir fazer um piquenique, posso? Também pode. Pode fazer imensas atividades aqui na Herdade. Zepequetes, motas d'água, canoagem, sei lá, inúmeras coisas. Muito bem. Eu sei que vocês também têm uma variada gama de vinhos, que produz diversos estilos. Quais são para si aqueles que representam melhor a filosofia desta casa? É assim, nós temos uma parte dos vinhos premium, onde temos o Cabernet, onde temos o Trincadeira Preta, onde temos o Marquesa de Cadaval, o Pinot Noir. Que é uma casta difícil. Bastante difícil e que põe os dedos em franja a qualquer enólogo, porque as temperaturas no Ribatejo não são propriamente as mais adequadas para uma casta como o Pinot Noir. Depois temos os blends, embora o Marquesa seja um blend. Nos blends temos o Padre Pedro, que é talvez a marca mais conhecida, ou fala-se de Casa Cadaval e toda a gente diz Padre Pedro, e como não poderia deixar de ser, Padre Pedro o porquê Padre Pedro? Porquê Padre Pedro? Porque no passado existia um padre aqui na nossa paróquia que gostava de um vinho, de uma determinada vinha, que era a vinha do Padre Pedro, e os locais, os habitantes, é a vinha do Padre Pedro, é a vinha do Padre Pedro. As uvas feitas na vinha do Padre Pedro. Quando tivemos que criar uma marca, achámos curioso e engraçado, porque toda a gente dizia a vinha do Padre Pedro. Então, ficou os padres costumam ser bons conhecedores de vinho, portanto, e apreciadores, bons apreciadores. Portanto, se ele gostava, devia ser bom, de certeza, aliás, a ver. Certamente. Pela marca atual. Certamente. No Padre Pedro, que é a nossa marca mais comercial, temos o Escolheita, que vai do branco, rosa e tinto. Depois temos o Reserva Branco e o Reserva Tinto. Dá para todos os gostos? Dá para todos os gostos. Mais fresco, com um saborzinho mais a madeira, com um toque mais requintado. Temos de tudo. Para todas as ocasiões. Todas as ocasiões, é isso mesmo. Vamos continuar o passeio? Vamos, pois. Recuperada desde a década de 90, a Quinta da Lapa é uma boa opção para provar bons vinhos e pernoitar na região do Tejo. Um lugar onde as atividades são pensadas à medida de cada visitante. A Quinta da Lapa tem uma casa com mais de 300 anos de história que pertenceu a Dom Lourenço de Almeida, governador de Pernambuco e comendador da Ordem de Cristo. Recentemente recuperada e restaurada, a casa recebe enoturistas que por aqui passam para conhecer os vinhos produzidos na propriedade. Silvia, esta quinta tem muitos séculos de história. Quando é que foi construída?
A Quinta da Lapa existe há cerca de 300 anos. Foi fundada por Dom Lourenço de Almeida, um nobre que esteve no Brasil como governador, no estado de Minas Gerais e Pernambuco. E ao regressar fundou a Quinta da Lapa com o nome de Quinta da Conceição da Lapa, em 1733. Que é o nome da capela, não é? É o nome da quinta mesmo, que está registada no raro painel de azulejos que temos ali na entrada da quinta. Que representa a Santa. Representa a Nossa Senhora da Conceição da Lapa, que é uma lenda portuguesa que foi, por sua vez, levada para o Brasil, porque em Minas também tem uma lenda sobre Nossa Senhora da Conceição da Lapa, que tem a ver com uma história de um milagre numa gruta, e que, por sua vez, veio com o Dom Lourenço de Almeida para aqui. Que interessante. Vocês descobriram a quinta na década de 90. A sua família adquiriu esta quinta nessa altura? Sim, o meu pai comprou a quinta no final de 89 e desde então iniciámos uma nova era na história da quinta. A quinta estava, alguma parte, em ruína, bastante degradada. Foi um longo processo de recuperação da vinha primeiro, depois arquitetónico. Da parte da vinha foi toda replantada, portanto a vinha mais antiga que temos hoje tem 25 anos, cerca de 30 hectares de vinha, e o ano passado plantámos mais de 18 hectares de vinha nova. Vocês são a única quinta, por enquanto, aqui na região do Tejo, com a possibilidade da pessoa pernoitar. Essa ideia de desenvolver o enoturismo nesta área veio ao encontro de alguma procura? As pessoas já procuram esta região para pernoitar e para conhecer? Hoje sim, mas não veio por isso. Tudo aconteceu naturalmente quando se encontra uma quinta destas com uma casa do século XVIII como esta. Houve logo a vontade que se tem de recuperar e de fazer alguma coisa. Receber as pessoas, podermos fazer aqui todo o tipo de encontros ligados ao vinho, à gastronomia. O que é que especificamente as pessoas podem fazer aqui? Podemos fazer tudo um pouco, mas está direcionado ao enoturismo, à gastronomia, ao vinho. E tanto vocês recebem, por exemplo, um casal que apareça ou um grupo grande? Sim, sim. Aparecem muitos casais, tem este lado romântico e até, me arrisco a dizer, espiritual. Eu acho que esta quinta é um lugar com uma energia muito, muito positiva, mas tem que se sentir, são coisas que não se conseguem falar. Vamos terminar a nossa conversa destacando alguns dos vinhos que aqui existem e que, no fundo, exprimem a filosofia daquilo que vocês produzem aqui. Então, eu escolhi estes 3 vinhos. O espumante começámos a fazer em 2009, mas desde aí tem sido um grande sucesso. É um espumante feito à base de arinto, feito pelo método tradicional, como se faz em Champagne. Este é um 2012 Reserva Brut Nature. O segundo vinho que eu escolhi é o nosso Reserva 2008. É um vinho especial para nós, com uma história. Foi uma história que lançou, de certa forma, a Quinta da Lapa como marca no mercado português, porque até à altura não era conhecido. A partir deste vinho foi falado. Porquê? Porque este vinho, em 2010, ficou em primeiro lugar no Concurso Nacional dos Vinhos Engarrafados, em Portugal. E, finalmente, o último? O último foi uma escolha pessoal minha. Este vinho é dedicado à minha mãe, com a fotografia dela, um pouco mais nova do que é hoje, mas que é uma fotografia muito bonita também e o vinho por si só, sim. Além destes, sei também que tem alguns vinhos monocasta. Sim, fazemos 4 monocastas, Touriga Nacional, 100% português, e 3 estrangeiras. Fazemos o Syrah, o Merlot e o Cabernet. É uma opção de marketing. Embora o vinho, estas castas, se têm na Quinta da Lapa, arrisco-me a dizer, quase tão bem como no seu território natural, mas é uma estratégia comercial, porque infelizmente os vinhos portugueses
ainda não são reconhecidos como nós queríamos no estrangeiro e estes vinhos ajudam a propor ao consumidor para levar a garrafa para casa e experimentar um vinho português. E da segunda vez que voltarem já se arriscam a levar uma casta nacional, uma casta que não conhecem ou mesmo um blend. Muito bem, Sílvia, muito obrigada por nos ter recebido tão bem e vamos continuar a nossa visita. Obrigada. A Companhia das Lesírias é a maior exploração agropecuária e florestal existente em Portugal. São milhares de hectares distribuídos pelas mais diversas culturas, pastagem e reserva natural, onde pelo meio existem mais de 130 hectares de vinha. A Companhia das Lesírias passou por várias transformações ao longo da sua existência, sendo nacionalizada em 1975 e passada em 1989 a Sociedade Anónima de Capitais Públicos. Desde o final da década de 90, tem feito inúmeros investimentos e consolidado a sua situação sob o ponto de vista financeiro e tecnológico, baseada numa filosofia de desenvolvimento sustentado. O vinho foi uma das áreas onde investiu e ganhou notoriedade merecida. Bernardo, nós estamos em pleno tesouro natural na região de Ribatejo. É verdade, uma propriedade histórica, a Companhia das Lesírias, que tem 18 mil hectares. 18 mil hectares. Perder de vista. A perder de vista. Se para ter uma ideia, estamos a falar de 2 vezes o tamanho do concelho de Lisboa. São, obviamente, uma parte muito grande é floresta, em razão também da sua importância enquanto pulmão para Lisboa, não é? Do fornecimento de oxigénio para a capital. E tem uma parte também em que nós estamos introduzidos, que é a maior parte do seu território, da Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo, o que traz uma componente de importância ecológica e ambiental extremamente grande à Companhia das Lesírias. Depois o resto temos várias outras atividades produtivas e lúdicas. O que é que existe? Nós temos atividades agrícolas e atividades turísticas e, portanto, elas convivem em si. E o que nós mais promovemos hoje em dia é a integração delas, acima de tudo, relacionadas com a biodiversidade, a natureza, o ambiente. Nós temos produções agrícolas normais e temos uma zona onde temos um birdwatching, que ainda ocupa um espaço muito grande. E também uma codelaria famosa. A codelaria, é verdade, da Companhia das Lesírias, famosa já há muitos anos, e nós não só temos uma codelaria para venda de cavalos de desporto, enfim, de forma lúdica também. Sim, as pessoas podem vir dar passeios a cavalo, não é? Exatamente. Também temos essa parte do turismo equestre, que somos também reconhecidos por isso e por o fazermos bem, em que convidamos quem nos quer visitar para vir até cá e passear a cavalo, seja montando, seja em carros de cavalos charretes. Vocês têm a vantagem de terem a possibilidade das pessoas pernoitarem. Sim, é uma grande vantagem. Acima de tudo, queremos convidar as pessoas a vir um bocadinho partilhar esta natureza e nada como pernoitar no meio dela. São os bungalows de madeira, também muito ecológicos e muito agradáveis. Depois temos a parte do vinho, que é uma parte ínfima, comparando com o tamanho da propriedade, mas que é muito importante. É muito importante. Estamos a falar aqui de uma área relativamente pequena para aquilo que são as dimensões de culturas na Companhia das Lesírias, são cerca de 130 hectares de vinha, e enquanto que a produção das restantes sempre foram historicamente os líderes de faturação na empresa, recentemente todo o panorama mudou e neste momento o setor dos vinhos é o número 1 de faturação, apesar da área ocupada ser ínfima comparativamente com as outras atividades. Mais especificamente nas atividades do vinho, quando a pessoa chega aqui, o que é que pode fazer? Ou seja, como é que é feita a visita? Começa com umas boas-vindas, uma recepção de boas-vindas. Seguidamente vamos até à vinha, onde são explicados todos os conceitos e as nossas formas diferenciadoras de fazer o vinho. Nós temos este fator único de estarmos plantados no meio, a nossa vinha está colocada no meio de uma floresta imensa que tem uma relação muito estreita com
a qualidade e a nossa forma de trabalhar a viticultura. E finalmente, comprovar tudo isso com uma prova de vinhos neste espaço. Eu sei que vocês têm várias marcas, mas eu sei que uma é especial. Há uma que nos é muito querida, que vem de um trabalho em que nós objetivamos juntar as peças deste puzzle maravilhoso, que é a Companhia das Lesírias, e construímos então aquele projeto, que é mais do que um vinho, é um projeto, chamado Tito Alba. É o nome da coruja das Torres, aquela coruja branca, bem conhecida, não é? Muito bonita. Que foi num estudo feito com a Universidade de Évora, detectado aqui uma das maiores populações da Europa e portanto, nós agarramos toda esta importância e este simbolismo que o estudo trazia e colocámo-lo, enfim, neste nosso porta-estandarte, que é o Tito Alba, na forma de vinho. E quantos vinhos existem sob essa marca? Sob essa marca nós temos os 2 colheitas, um branco e tinto, e depois temos 3 monovarietais, um branco e 2 tintos. Os lotes são só feitos de castas nacionais, o topo dos monovarietais é uma casta nacional, Touriga Nacional, e os outros 2 são de castas estrangeiras, um Sauvignon Blanc e um Merlot. Muito bem, e inclusivamente a própria embalagem é especial, é um ninho. Nós, enfim, temos um dos kits de oferta, é uma caixa que tem um duplo propósito. O primeiro, de ser muito bonito como uma oferta, uma caixa, enfim, para embrulhar é o pacote da garrafa de vinho, e por outro lado, depois de tirar a garrafa de lá de dentro, tem um bocado de ráfia, tem uns procedimentos, umas explicações como utilizar a caixa e pode ser utilizada como um ninho. Isto teve uma inspiração, lá está, em mais um dos estudos que nós temos cá, que tem a ver com o combate biológico à processionária, que é uma lagarta que ataca os pinheiros e que tem sido muito prejudicial ao pinheiro manso em Portugal, e que há um pássaro chamado chapim, que é um pequenito pássaro e que se alimenta dessa processionária. Muito bem, resta-me brindar à natureza e à Companhia das Lesírias. Muito obrigado. Obrigada, Bernardo. Obrigado por terem vindo. A abertura de novos restaurantes e a recuperação de sabores antigos tem sido uma realidade na região do Tejo. Mantêm-se também os restaurantes clássicos com a sua sempre saborosa comida tradicional. As carnes estão em primazia, mas também os peixes e outros produtos do rio que aparecem em cima da mesa, confeccionados por mãos sábias que já o fazem há longo tempo ou por novos chefes que estão a surgir. Delicie-se, porque vale a pena. Dormir na região é possível, embora existam apenas 2 produtores de vinho onde se pode pernoitar. Para complementar, existem hotéis, casas de charme e espaços rurais, onde o conforto e a simpatia são as características principais.
banhada pelo rio Mondego, Coimbra foi a primeira capital do reino durante quase 2 séculos. A história da bairrada está ligada à produção de vinhos de grande qualidade e longevidade, destacando-se os tintos poderosos e os espumantes, reis na região. Além das vinhas e do vinho, há lá bons restaurantes, um dos mais dinâmicos museus do vinho do país e uma estação vitivinícola de referência. Dos produtores clássicos aos mais modernos, existe muito por descobrir nesta região.